Josué 20. Diz assim a palavra de Deus. Disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio de que vos falei por intermédio de Moisés, para que fuja para ali o homicida que por engano matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador de sangue. E fugindo para alguma dessas cidades, por-se-á a porta dela, e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador do sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos do homicida, porque feriu o seu próximo sem querer e não o aborrecia antes. Habitará, pois, na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará para a sua cidade e a sua casa, a cidade de onde fugiu. Designaram, pois, solenemente Quedes, na Galileia, na região montanhosa de Naftali, e Siquém, na região montanhosa de Efraim, e Quiriate-Arba, ou seja, Hebrom, na região montanhosa de Judá. Da além do Jordão, na altura de Jericó, para o oriente, designaram Bezer, no deserto, no planalto da tribo de Ruben, e Ramote, em Gileade, da tribo de Gade, e Golã, em Bazã, da tribo de Manassés. São estas as cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitar entre eles, para que se refugiasse nelas todo aquele que, por engano, matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador de sangue, até comparecer perante a congregação. Vamos agradecer ao Senhor pela leitura? Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos deu a chance de mais uma vez lermos uma porção das Sagradas Escrituras nessa manhã. Que a Tua palavra encontre morada em nosso coração e que o Espírito Santo nos forneça a iluminação necessária para compreendermos a Tua vontade revelada. É em nome do Senhor Jesus que clamamos. Amém. Amém. Queridos, essa é a nossa penúltima mensagem nessa série. Faz 4 meses que iniciamos nossa jornada no livro de Josué e acompanhamos a trajetória da conquista da terra prometida. Nós passamos desde a travessia do Jordão até as grandes guerras e o momento em que a terra começou a ser partilhada entre as tribos de Israel. Depois da partilha da terra, foi designada algumas cidades para servirem como cidades refúgios. E hoje nós vamos conhecer mais os detalhes e como foram designadas e qual era o motivo, a intenção dessas cidades refúgios, com a graça de Deus. Acompanhe mais uma vez a leitura no versículo de número 1. Diz assim o texto: Disse mais o Senhor a Josué: fala aos filhos de Israel, apartai para vós outros as cidades de refúgio de que vos falei por intermédio de Moisés. Irmãos, eu fico maravilhado quando eu olho para a história e vejo o Senhor conduzindo cada passo do seu povo e em cada detalhe. Encontramos sempre o Senhor trabalhando, o Senhor agindo, o Senhor cuidando de cada detalhe para o bem do seu povo. Por exemplo, aqui no versículo 1 não diz que Josué teve uma ideia. O versículo 1 não começa assim: então Josué teve uma brilhante ideia para regular o direito penal de seus dias. Não é isso que está escrito. O que está escrito, e o versículo 1 é enfático nisso, ao afirmar que tudo procedia de Deus. Tudo partia do Senhor.
A iniciativa sempre partiu de Deus. O texto diz assim: disse mais o Senhor a Josué. A iniciativa sempre foi do Senhor. Era o Senhor quem estava empossando e organizando uma nação em todos os seus detalhes. Não era, irmãos, o homem que estava evoluindo em sociedade e desenvolvendo suas leis para aprimorar o seu sistema penal. Não era isso. Eles não pensaram nisso. Era o Senhor. O Senhor quem chegou para Josué e falou o seguinte: a partir de hoje, vocês irão agir assim, assim, assim. Era Deus quem dava a ideia. Não foi Josué que teve a ideia de criar cidades de refúgios. Também não foi Moisés quem estabeleceu essas cidades. Isso aconteceu primeiro em Êxodo, capítulo 21. Porém, mais tarde, em Números, capítulo 35, e em Deuteronômio, capítulo 19, essa ideia foi ratificada por Deus. Quem teve a ideia de estabelecer cidades para refúgio foi o Senhor. Então foi o Senhor quem ordenou que de todas as cidades de Israel, 6 fossem separadas para serem cidades refúgio. E o que você deve estar perguntando é o seguinte: e afinal de contas, o que era uma cidade refúgio? O próprio texto explica no versículo 3. Para que fuja para ali o homicida, que por engano matar alguma pessoa sem o querer, para que vos sirvam de refúgio contra o vingador de sangue. Em primeiro lugar, o texto está fazendo uma distinção entre dois tipos de homicídios: os intencionais e os não intencionais. A lei mosaica já previa essa situação, essa distinção. A lei previa um tratamento diferente para aquele que matasse o seu irmão, o seu companheiro, por acidente, por exemplo, sem planejar, sem intenção. O tal do homicídio culposo. A pessoa tem a culpa, tem a responsabilidade, mas não teve a intenção. Isso não é criação nova do homem moderno. A lei mosaica já previa isso. Inclusive, em Deuteronômio 19, eu vou pedir para os irmãos lerem, para ser projetado, Deuteronômio 19, versículo 5, nos dá um exemplo do que seria um homicídio não intencional. Deuteronômio 19, versículo 5. Assim, aquele que entrar com seu próximo no bosque para cortar lenha, e manejando com impulso o machado para cortar a árvore, o ferro saltar do cabo e atingir o seu próximo, e este morrer, o tal se acolherá em uma dessas cidades e viverá. Um exemplo de homicídio não intencional. Então, tudo muito claro, né? A lei do Senhor deixava as coisas tudo muito às claras. Mas havia um problema, irmãos. O problema era que um homicídio, ainda que sem intenção, ainda era um homicídio. Mesmo que a pessoa não tenha tido a intenção de matar, a verdade é que ela matou, alguém foi morto. Para o morto não faz muita diferença, não é verdade? A verdade é que uma vida foi perdida, uma família foi enlutada. Mesmo sem ter tido a intenção, o sangue de um homem foi derramado na terra. Com isso, mesmo que o homicida fosse inocentado pela lei, a família do morto poderia procurá-lo para matá-lo como vingança pela morte. Isso porque o fato da pessoa não ter tido a intenção poderia o livrar da pena, mas, como eu disse, não da culpa. Então, pensando em cada detalhe, para proteger quem cometesse um crime por acidente,
Um crime sem responsabilidade. Porque a lei previa também uma penalidade para aquele que cometeu um crime sem querer, mas com responsabilidade. Isso também não é algo novo, não. A lei prevê, por exemplo, o seguinte cenário: se você estiver com um instrumento cortante na mão, algo que não era para você manusear, você não tem perícia para aquilo, e o irmão se acidentar e cair em cima do instrumento cortante, a culpa também é tua. Vai ser culpado de pena de morte. Por quê? Porque ainda que não tenha intenção, você assumiu um risco ao manusear um instrumento para o qual você não tinha habilidade ou que oferecesse perigo para quem estivesse perto. Mas nesse caso, a lei estava pensando naquelas situações em que a pessoa cometeu um crime sem a intenção, mas também não agiu de forma irresponsável para que o crime acontecesse. A lei, inclusive, prevê o seguinte: é para aquela pessoa que cometeu um crime sem querer, inclusive contra alguém que ele não tinha problema algum, que não o aborrecia antes. Porque cá entre nós, as pessoas, os homens já tinham uma desavença. Aí um chama o outro para ir para o bosque cortar lenha. E volta com essa história de que o machado fugiu de sua mão. O juiz não ia aceitar essa ideia. Mas espera aí, contra esse cunhado que já está te enchendo a paciência há tanto tempo, é muita coincidência, não é isso? Mas para proteger quem cometesse um crime por acidente de verdade, e para evitar a vingança, pondo um fim na violência, o Senhor estabeleceu cidades de refúgio, cidade para as quais os homicidas não intencionais poderiam fugir e se refugiarem para não serem mortos por alguém buscando por vingança. Olha o versículo 4 e o versículo 5 do texto de hoje. E fugindo para alguma dessas cidades, por-se-á a porta dela e exporá o seu caso perante os ouvidos dos anciãos da tal cidade. Então tomarão consigo na cidade e lhe darão lugar para que habite com eles. Se o vingador de sangue o perseguir, não lhe entregarão nas mãos o homicida, porquanto feriu o seu próximo sem querer e não o aborrecia antes. Mas atenção, irmãos. Entrar em uma cidade de refúgio não significava perdão imediato. Ainda havia um rito, ainda havia um processo a ser cumprido. E por que Deus pensou em um escape para o homicida não intencional? Porque a lei, os irmãos vão lembrar disso, a lei dizia que deveria ser olho por olho e dente por dente. A lei do olho por olho e dente por dente não servia apenas para penalizar da forma adequada o infrator. Não era isso, não. Pelo contrário, a lei do olho por olho e dente por dente servia para prover uma pena justa para cada infração, para cada crime. Eu vou explicar. A pessoa que lhe causou um dano deveria restituir ou pagar da mesma proporção. Quem lhe arrancou uma mão não poderia lhe pagar com a vida. Quem lhe arrancou uma mão ia pagar com uma mão. Quem lhe roubou um boi ia pagar com um boi. Quem matou o seu filho pagaria com um filho. Então a proporção, a ideia não é que o condenado ou o criminoso recebesse uma pena à altura do seu crime. A ideia era que o criminoso não recebesse uma pena muito superior ao seu crime. Ninguém poderia ser morto porque roubou um boi. Estão me entendendo? Estão me entendendo bem? Mas nesse caso, ainda que não fosse intencional, houve uma morte. Uma família sofreu um dano, um filho ficou sem pai. Uma mulher, uma mãe ficou sem filho. E isso deveria ser restituído, deveria ser penalizado. Por isso havia a figura do vingador do sangue, aquele que tinha sim o direito de correr atrás daquele que matou o ente querido, para matá-lo também.
A ideia da criação de cidade-refúgio era para que, pelo menos aqueles que cometeram um crime não intencional, que não tiveram intenção, que jamais faria isso em outra situação, pudesse fugir e se esconder. Mas como eu disse, não era só entrar pela cidade-refúgio, não. Havia um rito, havia um processo a ser cumprido. Olha o versículo 6. Habitará, pois, na mesma cidade até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tornará o homicida e voltará à sua cidade e à sua casa e à cidade de onde fugiu. Queridos, o refugiado permaneceria na cidade até que tivesse um julgamento justo por parte da Assembleia de Líderes da nação. Algo dificílimo de acontecer. Dificilmente iria se reunir os líderes de cada tribo, era a congregação de Israel, para julgar esse caso. Ou então ele permaneceria na cidade refúgio até que morresse o sumo sacerdote. Com isso, a cidade-refúgio serviria como uma morada segura para quem cometeu um crime e aguardava um julgamento justo. Na cidade-refúgio, a pessoa ganhava, sobretudo, proteção e segurança. Enquanto ela permanecesse nos limites da cidade, ninguém poderia matá-la. Mas se ela saísse para além dos limites da cidade, o vingador poderia alcançá-la e matar essa pessoa. Os versículos 7 e 8 nos fornecem uma lista das cidades separadas como refúgio. E são elas: Quedes, Siquém, Hebrom, Bezer, Ramote e Golã. Precisamos ter muito cuidado quando lidamos com significados de nomes na Bíblia. Às vezes, o significado do nome bíblico é muito interessante, porém não tem relevância nenhuma. Mas, queridos, nós, ao olharmos os significados desses nomes, dos nomes das cidades ou das cidades separadas como refúgio, nós podemos ficar surpresos. Por exemplo, Quedes. Quedes, por exemplo, significa santuário. Não é irrelevante saber que alguém que cometeu um pecado, um crime, e está fugindo do peso ou das consequências do seu crime, pode encontrar refúgio no lugar chamado santuário. Não é interessante isso? Santuário, na nossa visão, é lugar de pecadores, ou seja, lugar de não pecadores, de pessoas resolvidas, santificadas, purificadas. Mas segundo as Escrituras, uma pessoa que estava fugindo das consequências dos seus atos, levando um peso da culpa, ainda que tenha cometido algo sem a intenção, mas o peso é o mesmo, os irmãos sabem disso. Quantas vezes nós somos oprimidos pelo peso de uma culpa, de algo que nós fizemos sem querer, sem planejar, sem intenção. Mas segundo o texto, eles poderiam encontrar refúgio num lugar chamado santuário. Além disso, Siquém significa ombro e Hebrom significa união. Olha só. Duas palavras que apontam para relacionamento. Com isso, quem fugia do peso de seus atos acharia nesses lugares comunhão, ao invés de exclusão. Ombro e união. E para finalizar, Bezer significa fortaleza. Ramotes significa lugar alto ou rocha alta. E Golã significa exílio. Esses três elementos, fortaleza, rocha e exílio, têm o sentido de proteção firme. Então quem estava fugindo do peso de sua culpa, encontraria nessas cidades proteção. Resumindo, santuário, ombro, união, fortaleza, rocha alta e exílio foram os lugares separados
para os desesperados e cheios de culpa. O texto de hoje termina resumindo tudo o que eu disse até aqui, versículo 9. São estas cidades que foram designadas para todos os filhos de Israel e para o estrangeiro que habitava entre eles, para que se refugiasse nelas todo aquele que por engano matasse alguma pessoa, para que não morresse às mãos do vingador de sangue, até comparecer perante a congregação. Há grandes doutrinas que podemos tirar desse pequeno texto. Separei hoje somente 3 grandes lições que aprendemos com a narrativa do estabelecimento das cidades refúgio. A primeira doutrina, a primeira grande lição é que há um escape para pecadores desesperados. Deus providenciou um escape para pecadores desesperados. Querido, as leis de Deus revelam o caráter de Deus. E o atributo de Deus que mais nos salta aos olhos nesse texto é a sua misericórdia. O texto de hoje nos revela um Deus altamente misericordioso que pavimentou uma estrada de escape para o indigno pecador. Eu vou repetir para os irmãos. O texto de hoje nos revela um Deus altamente misericordioso que pavimentou uma estrada de escape para o indigno pecador. Sem as cidades de refúgio, dificilmente haveria um julgamento justo no caso de homicídio sem intenção, pois a família do morto, como tinha o direito de tirar a vida do homicida, não conseguiria considerar a possibilidade de um acidente. A família do morto não iria conseguir considerar a chance de liberar o homicida com a desculpa de que foi um acidente. Não. Então aquele que tivesse cometido um homicídio, ainda que por engano, ainda que sem querer, tinha verdadeiros motivos para se desesperar. Mas nós vimos hoje que há um escape. Deus providenciou um escape. A segunda lição que nós aprendemos com o texto de hoje é que nós temos uma grande cidade de refúgio, não é verdade? Todos nós temos uma cidade de refúgio. Só estamos aqui hoje porque um dia corremos apressadamente para uma cidade de refúgio. Como diz, irmãos, um hino antigo: mas um dia senti meus pecados e vi sobre mim a espada da lei. Conhece esse hino? Nesse dia, corremos para uma cidade de refúgio estabelecida por Deus. Mas diferente de nossos irmãos do passado, nós não corremos para Quedes, nem para Siquém, nem para Hebron, nem para Bezer, nem para Golã. Quando nós nos vimos desesperados, nós corremos para Jesus. Não é verdade? Jesus é a nossa cidade de refúgio. Esse hino que eu citei, a outra parte dele é assim, ó. E apressado corri, em Jesus me escondi, e abrigo seguro nele achei. Foi na cruz, foi na cruz. Irmãos, a Bíblia conta a história de um cobrador de impostos, desprezado pela sociedade, de uma mulher pega em adultério, de outra mulher possessa por demônios, de um homem também possesso por demônios. A Bíblia conta ainda a história de um cego que mendigava e de tantos outros cegos, coxos, lunáticos, homens e mulheres oprimidos pelo pecado, que viviam desesperados na vida, mas que todos eles tiveram suas vidas transformadas a partir do momento que encontraram Jesus e descobriram nele um refúgio, um abrigo seguro.
refugiaram-se nele, encontraram socorro nele, encontraram descanso nele, e nele encontraram alívio para suas almas aflitas. Jesus é o grande refúgio e fortaleza. Jesus é o socorro bem presente na hora da angústia. Foi Ele mesmo quem disse: vinde a mim, quem está cansado e oprimido. Vinde a mim, quem está perambulando sem salvação e desesperado por essa vida. Vinde a mim, todos aqueles que estão oprimidos pelo peso da culpa, pelo peso do pecado. O próprio Cristo se apresentou a nós como sendo uma cidade refúgio para a qual podemos fugir e no qual podemos nos refugiar. Jesus é a nossa cidade. Graças a Deus por isso. Graças a Deus por isso. E a terceira lição que nós podemos tirar do texto de hoje é que a culpa, irmãos, só era eliminada definitivamente com a morte do sumo sacerdote. Não foi isso que o texto diz? O homicida deveria permanecer na cidade até a morte do sumo sacerdote. Olha o versículo 6, mais uma vez. Habitará, pois, na mesma cidade, até que compareça em juízo perante a congregação, até que morra o sumo sacerdote que for naqueles dias. Então tornará o homicida para sua casa. Por que a morte do sumo sacerdote era tão importante? Por quê? Em primeiro lugar, porque a morte do sumo sacerdote representava o fim de uma era. O fim de uma era. Muitos projetos e planos eram findados com a morte de um sumo sacerdote, com a morte do sumo sacerdote. Mas também muitos crimes ou muitos processos eram finalizados, prescreviam com a morte do sumo sacerdote. Era como se hoje acontecesse assim, com a morte de um juiz, os processos que estivessem sob sua responsabilidade, todos eram cancelados e prescreviam. E automaticamente quem seria julgado recebesse perdão. Algo impensado para os nossos dias, mas era assim que acontecia. Então, em primeiro lugar, com a morte do sumo sacerdote, alguns crimes prescreviam. E em segundo lugar, o que é mais simbólico para a gente, a morte do sumo sacerdote poderia substituir a morte do criminoso. A família que buscava vingança se contentava com o sangue do sumo sacerdote no lugar do sangue do criminoso. A morte do sumo sacerdote tinha esse poder de substituir a pena do pecador, a pena do criminoso. Então, o versículo 6 termina dizendo: então tornará o homicida para sua casa, para sua cidade, enfim, ele seria agora um homem livre, e ninguém mais poderia alcançá-lo. Então a morte do sumo sacerdote significava vida para aquele que tinha cometido um crime. E mais uma vez esse texto aponta para Jesus. Porque além dele, além de Jesus ser a nossa cidade refúgio, como já vimos aqui, Jesus também é o nosso sumo sacerdote. Jesus é o sumo sacerdote muito mais excelente. Ele é o sumo sacerdote perfeito. O livro dos Hebreus nos explica que a diferença entre Jesus e os outros sumos sacerdotes era que os outros tinham pecados. O livro dos Hebreus explica que a diferença entre Jesus e os outros sumos sacerdotes era que os outros, antes de oferecer um sacrifício pelo pecado do povo, tinha que em primeiro lugar oferecer um sacrifício pelo seu próprio pecado e depois sacrificar pelo pecado do povo. Jesus não. Jesus ele não tinha pecado. Então ele é o sumo sacerdote que fez o sacrifício perfeito por cada um de nós. E qual foi o sacrifício de Jesus? Foi ele próprio. Ele foi ao mesmo tempo o sacerdote e o sacrifício.
Hebreus capítulo 7, eu vou ler para os irmãos, não precisa projetar. Hebreus 7, 26 e 27 diz assim: com efeito nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e feito mais alto do que os céus, que não tem necessidade, como os sumos sacerdotes, de oferecer todos os dias sacrifício primeiro pelos seus próprios pecados, depois pelo pecado do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo se ofereceu. Josué 20, capítulo 6, diz que o pecador, o criminoso, ficava exilado. Só era livre a partir da morte do sumo sacerdote. A notícia mais importante dessa manhã é que o nosso sumo sacerdote, ele já morreu. O nosso sangue derramado, que o vingador queria, já foi substituído pelo sangue do nosso sumo sacerdote. Hoje nós não precisamos ficar isolados, com medo, fugindo da culpa e do peso de nossos pecados, porque o preço pago para que tenhamos uma vida livre já foi feito, já foi pago pela morte do nosso sumo sacerdote. Colossenses capítulo 2 explica isso. Colossenses capítulo 2, versículo 13 ao 15 diz assim, e a vós outros, que estáveis mortos pela vossa transgressão e pela incircuncisão da vossa carne, ele vos deu vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando sobre eles na cruz. O que Paulo está dizendo aos nossos irmãos colossenses é que nós não precisamos mais nem temer a morte, nem temer o vingador, nem temer o acusador, nem viver com peso na consciência, porque tudo que era contra nós, o Senhor encravou na cruz, triunfando na cruz contra nossos adversários, contra a morte, triunfando sobre os nossos inimigos, triunfando sobre nossos acusadores, triunfando sobre nossos perseguidores. Tudo isso na cruz. Eu enumerei aqui algumas consequências positivas da morte do nosso sumo sacerdote. Em primeiro lugar, nós fomos livres de todas as acusações. Acabou a acusação. Toda vez que o acusador se apresentar diante de você, lembre a ele que o seu sumo sacerdote já morreu. O sangue já foi derramado. Em segundo lugar, somos livres do peso da culpa. Podemos dormir em paz. Em terceiro lugar, somos livres da pena de morte. Olha só. Que notícia boa. Em quarto lugar, deixamos de ser escravos do pecado. A nossa carne não nos domina mais. Em quinto lugar, nos é imputada a justiça de Cristo. Deus pega a justiça de Jesus e imputa a nós. Em sexto lugar, nos tornamos cidadãos do céu. Em sétimo lugar, temos agora livre acesso ao Pai. Em oitavo lugar, temos paz com Deus. Antes éramos inimigos. Em nono lugar, não tememos mais a morte. Em décimo lugar, vivemos agora para a glória de Deus. Vivemos para o Senhor. Isso tudo, irmãos, porque o nosso sacerdote já morreu. Eu preciso finalizar. Eu quero finalizar com 4 aplicações. Na verdade, 6 aplicações para colocarmos em prática a partir de quando sairmos daqui. Primeiramente, irmãos, não há mais por que andarmos desesperados.
Se o peso da culpa sobrecarrega nossos ombros, corramos para Jesus, a nossa cidade de refúgio. Não precisamos mais andar com esse fardo pesado. Não precisamos. Podemos simplesmente correr para Cristo. Ainda que todos nos acusem, temos em Jesus um abrigo seguro. A humanidade, preste atenção, nossos irmãos, parentes, amigos, vizinhos não esquecerão de nossos pecados. Passarão ainda a vida inteira jogando em nossa cara aquilo que nós já fizemos. Mas se nos arrependemos e se nos abrigamos em Jesus, não precisamos mais ter medo dessas acusações. Em terceiro lugar, se muitos ainda nos perseguem por causa de nossos pecados, ainda assim temos abrigo em Jesus. Ou seja, irmãos, ainda que haja consequências humanas por causa de nosso pecado, ainda assim temos abrigo em Jesus. Isso aqui é importante para aquele que cometeu um crime. A pessoa que cometeu um crime, ela tem uma penalidade a cumprir. Mas ela pode caminhar para o cárcere em paz com Deus e abrigado em Jesus. Se a tua consciência está pesada por causa de teus pecados, ainda assim há um abrigo seguro em Jesus. Se você reconhece que Jesus Cristo é o seu único Salvador, saia daqui nessa manhã sentindo a leveza de quem teve seus fardos trocados pela presença de Cristo. E para finalizar, corramos todos para Jesus. Ele é o nosso abrigo, Ele é a nossa proteção, Ele é a nossa torre forte, Ele é o nosso eterno sumo sacerdote, Ele é o nosso amigo fiel. Amém? Ministério de louvor, por favor. Feche seus olhos. Curve a sua cabeça. Pai querido, nós queremos lhe agradecer por tua palavra que falou aos nossos corações, nos lembrando hoje que nós temos um abrigo em Jesus. Nós temos uma segurança em Cristo, que podemos fugir para Jesus sempre que nos encontramos perseguidos por nossa culpa ou pela consequência de nossos pecados. O Senhor que está conosco, o Senhor que nos guarda, o Senhor que nos protege. Pai querido, que eu e meus irmãos não saímos daqui nessa manhã sem a certeza que podemos nos refugiar em Ti. Em nome de Jesus. Amém.